Não, exatamente. A ideia, aliás, o termo reconversão industrial vem justamente da época da Segunda Guerra, em grande medida, porque foi o que os países fizeram. Você pegar lá todo o esforço, para usar o exemplo da Alemanha, mas no momento ruim da Alemanha, foi exatamente isso que a Alemanha fez em peso nos anos 30. A Alemanha fez um imenso esforço de reconversão industrial. A Alemanha nazista, né? E até durante um tempo aquilo sustentou, até por um prazo mais longo, embora tivesse em meio a uma guerra, aquele esforço de reconversão sustentou a economia nazista. Eu não sabia. É, é, é ruim a gente falar isso, mas é verdade. Foi o que aconteceu. Então, o que está pensando aqui para uma situação completamente diferente é algo paralelo. É você fazer você ter uma economia de suporte para uma área que vai necessitar de muito suporte e, ao mesmo tempo, que atenda as pessoas da forma que vai ter que atender as pessoas nas novas relações de trabalho, nas novas formas como as pessoas vão ter que se inserir no mercado de trabalho se elas de fato tiverem que sair das suas casas para ir trabalhar num escritório, num lugar físico. Tudo isso vai ter que acontecer. Fora todo o aprimoramento que a gente vai precisar ter em conexão de internet e tudo mais, né? Porque muita gente vai continuar trabalhando de casa. Então, é uma situação assim de mundo novo. Sim, sim. Não, acho que nesse sentido, até foge um pouco do que a gente está falando aqui, mas esse avanço para a internet, para novas tecnologias, eu acho que a gente foi empurrado uns 10 ou 15 anos ladeira abaixo aí com força para adotar isso, né? Ter programas de TV feitos de casa, as pessoas trabalhando de casa, a gente depender tanto disso. Quer dizer, eu tinha um setup aqui de como fazer streaming, porque o mundo de YouTube é esse, mas agora, sei lá, o William Bonner vai precisar disso, se a coisa na Globo ficar feia logo mais, né? É. Mas é exatamente isso. É um pouco como a gente já está vendo determinadas coisas, né? Então, por exemplo, eu que dou aula, você também, mas eu que dou aula e, ao mesmo tempo, tenho lá o meu trabalho de pesquisa no instituto, onde eu estava fisicamente, todo dia eu estava na universidade, ou estava no instituto, hoje tudo isso está reinventado para o mundo online. Então, hoje eu dou aula às sextas-feiras. Então, é Zoom. Tecnologia de Zoom. Mesma coisa para as reuniões que eu tenho que fazer. Eu estou escrevendo um livro, como parte da minha pesquisa, preciso entrar em contato com os meus coautores, com os meus assistentes de pesquisa, tudo feito dessa forma aqui, né? E a gente está aprendendo a lidar com essa nova maneira de trabalhar. E se isso é assim em áreas onde é mais fácil fazer esse tipo de adaptação, como o tipo de coisa que eu faço, imagina para pessoas que não têm a mesma adaptabilidade, vão ter que se adaptar, é a nova realidade. Acho que hoje, literalmente, ensinar idosos a usarem aplicativo de celular pode salvar a vida deles. Assim, eu nunca achei que eu fosse falar isso é, com uma base na realidade, mas sim, né? Eu, por sorte, já estava preparado pelo Estúdio 42 para trabalhar remotamente bem com eles aqui há muito tempo. E, quer dizer, é uma coisa que eu tinha esquecido de falar. Eu vi isso com a Alemanha e tô vendo isso com a Coreia do Sul agora. Eles fizeram essa reconversão, né? A Alemanha está produzindo testes agora para fazer, acho que 500 mil de testes por semana. A meta deles é chegar em 1,5 milhão de testes por semana para poder monitorar as pessoas e se acompanhar. A Coreia do Sul extrapolou tanto que eles precisavam produzir que agora eles estão exportando para a gente aqui os testes. Quer dizer, quem se adiantou e já está correndo com isso na frente tá ganhando espaço já para ocupar essa nova economia, pelo menos nos próximos anos, né? Exatamente. Já há países que estão saindo na frente e não surpreendentemente são exatamente esses dois que você citou, a Alemanha e a Coreia, que são dois países que a gente já viu historicamente, estão sempre pensando um pouco à frente, né? Então, a Alemanha que teve aí um sucesso extraordinário na área de engenharia e que depois despontou no mundo como país de ponta nessa área, e a Coreia, que antes da China, o grande milagre econômico do mundo foi o milagre coreano, né? É, é. E- E nessa linha, o que eu vejo. Sempre vão procurar um bode expiatório, sempre vão procurar um culpado pela história. Eu já conversei aqui sobre se o vírus era uma arma biológica ou não, por que ele não é uma arma biológica, por que a gente tem que tratar isso de uma outra forma, por aí vai. Mas uma das primeiras coisas que as pessoas jogam para dizer é que a China
plantou isso no mundo porque eles vão sair por cima dessa e são eles que já se recuperaram e que vão conquistar esse mundo novo, que eles fizeram isso para prejudicar os Estados Unidos ou alguma coisa assim. Só que você já começou me contando sobre o problema de crise que a China está enfrentando até aqui. Você acha que com todo mundo agora pensando em voltar a fabricar as próprias coisas, para não depender de sair no tapa internacionalmente para comprar o que o mundo inteiro disputa, com todo mundo evitando viagem, com todo mundo evitando relações a grandes distâncias que dependem de pessoas, você acha que a China vai sair melhor dessa? Não, não acho. Eu acho que quem está pensando assim não está olhando de fato como que se deu a inserção da China no mundo. A inserção da China no mundo se deu com a China sendo, digamos assim, um vértice fundamental nas cadeias de produção globais. E esse vértice hoje, ele foi posto em risco, né, depois dessa epidemia. Então, o que está acontecendo e naturalmente vai continuar a acontecer na economia mundial é uma reorganização dessas cadeias de produção para que haja, para usar um termo de biologia, para você criar redundâncias no Exatamente. sistema. Para você não ter que depender tanto desse elo central, né, desse eixo central que é a China. E naturalmente nesse processo a China vai perder algum espaço que tinha conquistado. Digamos assim, a reação natural. Pensando só, por exemplo, em indústria farmacêutica e como a indústria farmacêutica, a China é tão importante como elo de ligação de tudo, a indústria farmacêutica necessariamente vai se reorganizar nos diversos países, porque todo mundo está vendo a necessidade de ter algum tipo de autossuficiência, né? Uma questão de segurança nacional. Então, só na indústria farmacêutica eu acho que já fica bem ilustrado o papel menor que a China terá. E eu acho que isso acaba valendo para diversos outros processos produtivos. Então, quem está olhando para essa situação e achando, a China vai sair por cima, não, eu acho que a China vai enfrentar muitas dificuldades, até porque a China depende do resto do mundo também, né? Então, a China dependendo do resto do mundo e o resto do mundo não estando ainda bem, a China tampouco consegue se sair bem por conta disso. Então, é muito mais complicada essa questão, muito mais cheia de nuances do que a gente tenderia a achar pensando assim mais superficialmente sobre o problema. Perfeito. Então, a lição de longo prazo é não olhar para trás, olhar para frente para o que vem aí, começar a converter a produção de tudo que a gente puder para dar as condições de dar esses passos mais rápidos, né? Como eu disse, tratamento, vacinas vão depender de ser fabricado aqui, porque se a gente tiver que sair no tapa para comprar vacina, vocês já viram o que aconteceu com equipamento de proteção, com teste, com tudo, que é o mundo inteiro disputando, e o Brasil está pagando em real, enquanto tem países pagando em dólar, em euro. Quer dizer, quanto mais a gente contar com produção disso fora daqui, mais vulnerável a nossa situação e mais para o fim da fila a gente vai estar. Né? Então, voltar a produzir isso e se preparar para adequar o mercado, as linhas de trabalho, produção industrial, tudo para um novo normal, né? Para o normal que agora depende mais de distanciamento, de outras formas de operar e que vai ser um novo normal com muitas pessoas sem renda ou sem condições de trabalhar, pelo menos permanentemente, como era até logo menos, né? É exatamente isso. Por isso a gente tem, bom, esse é um tema para outra discussão, mas por isso que alguns países, o Brasil um deles, por isso que surge essa necessidade de você fazer uma renda mínima, um programa de renda mínima, por isso que surgem diversas outras necessidades na área de política econômica, exatamente para você poder dar sustentação àquelas pessoas que provavelmente não vão poder voltar a trabalhar tão cedo. Então é exatamente isso. Perfeito. E para quem acha que isso independe, a Covid está aí para mostrar que todo mundo depende de todo mundo e que você precisa ser atendido no hospital, você precisa ser atendido no supermercado, você precisa de alguém que entregue as suas coisas. Então, mesmo se você tem condições de trabalhar de casa, essas pessoas precisam ter boas condições de trabalhar nas ruas. E eu repito isso o tempo todo, a maneira que a gente tem de respeitar esse tipo de trabalho é justamente ficar em casa e garantir que essas pessoas vão ter condições de fazer o trabalho essencial delas despreocupadas, né? Não estão pondo a vida em risco, ou pelo menos não estão pondo a vida em risco mais do que o necessário. Acho que policial, médico, bombeiro está fazendo isso o tempo todo, né? Policiais, médicas e bombeiras também. Quer dizer, mais do que eles já fazem, não precisa, né? A gente não precisa forçar uma situação perigosa
se expor e expor essas pessoas mais do que necessário. Tem mais algum recado, Mônica? Tem alguma coisa que você acha que era importante ficar clara, discutir, ou alguma coisa que você acha que as pessoas ainda não se ligaram e não estão pensando disso para frente? Eu acho que a gente tocou nos temas fundamentais. Eu acho que o que as pessoas precisam começar a mudar assim o eixo de pensamento e começar a tentar imaginar são exatamente esses temas, da forma como a gente falou deles. Se trata de uma invenção. A gente tem que ter a capacidade, com a base analítica que a gente tem, né, e com a base, enfim, com o conhecimento que a gente tem que ter a capacidade de inventar o que vai ser essa nova relação de trabalho, de produção, de consumo, de investimento, a nova economia que vai surgir necessariamente, já está surgindo, já está sendo construída agora, mas que pode ter maiores impulsos dependendo de políticas governamentais. A gente tem que virar o canal e pensar assim: esquece janeiro, janeiro já era, ficou para trás, está no passado, a gente não vai voltar para esse mundo. E geralmente quem me pergunta de economia, eu acho que quem vai procurar esse tipo de conteúdo depois são mais gestores, são pessoas que têm que tomar decisões e que estão mais preocupadas com isso do que eu, pelo menos, normalmente estou. Para esse tipo de pessoas, você tem algum material, alguma fonte, algo para recomendar? Tem o seu canal, tem livros, tem outras coisas que você acha que vão ajudar as pessoas a se prepararem para repensar isso? Porque é uma mudança de mentalidade forte, né? É uma mudança de mentalidade muito forte. Eu tenho um canal no YouTube onde eu tenho discutido em lives também. Não é um canal bem menos sofisticado do que o seu, bem caseiro, mas onde eu tenho feito, assim, tenho trazido essas discussões, né, e tentado pensar assim um pouco como é que as coisas vão se dar. E estou, ao mesmo tempo, simultaneamente, escrevendo agora um livro sobre essa situação que a gente está vivendo e o que a gente vai provavelmente ver pela frente. No instituto onde eu trabalho, no Peterson Institute, também tem um esforço enorme de pensar o que vai ser a economia do futuro. Portanto, tem essas fontes. Quer dizer, tem o meu canal no YouTube, depois eu posso disponibilizar, tem o site lá do Instituto, e alguma hora aí, quando sair, vai sair um livro sobre esse momento e sobre o que vem pela frente. Maravilha. Obrigado demais, Mônica. Obrigado pelo seu tempo, Agradeço, pela sua sabedoria aqui. Espero que a gente consiga falar mais vezes, porque eu acho que esse passo a passo de economia e saúde vão ser fundamentais. Acho que se um pé desses esticar muito sem o outro daqui para frente, a gente tomba e vai ter que caminhar em muita sincronia mesmo. Obrigadão. Sem dúvida. Obrigadíssimo. Gente, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Eu vou procurar trazer mais desse tipo de conteúdo para cá, como especialistas, pessoas muito competentes e que entendem muito mais do que eu sobre tudo que estão falando aqui, para trazer novas lições. Eu acho que eu queria trazer muito a Mônica logo no começo para deixar claro que isso é uma mudança de mentalidade, sim. É uma mudança de como a gente aborda as coisas, e mais do que ficar preocupado em quando isso vai acabar, a gente tem que estar preocupado em como isso vai acabar, e o como depende das nossas ações, depende da gente fazer a quarentena agora, porque qualquer medida de reabertura daqui para frente, em qualquer futuro próximo, depende muito, muito do número de casos que a gente tem agora. Então, os lugares que pararam primeiro, que estão com menos casos agora, são os lugares que têm mais flexibilidade daqui para frente para voltar a reabrir e deixar as pessoas voltarem a transitar, circular, fazer comércio. Os lugares que chegaram no limite, como foi Espanha, como foi a Itália, são lugares que vão ter muitos problemas daqui para frente para reabrir. É só você contrastar o que está acontecendo com a Alemanha, contrastar o que está acontecendo com vários países nórdicos, com o que a Espanha e o que a Itália estão passando. Portugal eu acho um exemplo fantástico, que é um país que tem um sistema de saúde menor que o da Espanha, que teria problemas mais cedo que a Espanha, mas se fechou e não está passando por esses problemas agora. Então Portugal vai ter muito mais chance daqui para frente de escolher os próximos passos do que a Espanha. A escolha da Espanha tenho que continuar fechada enquanto eu não conseguir desafogar os hospitais. E quando conseguir desafogar os hospitais, vai ter muitos profissionais de saúde, sem falar em médicos, em policiais e outras coisas, doentes ainda, incapacitados,
mal de saúde porque trabalharam nas piores condições possíveis, enquanto Portugal fechou e daqui para frente escolhe porque está todo mundo bem em condições de trabalhar com proteção, com tratamento, com tudo mais. Então isso é fundamental para a gente daqui para frente. Pretendo trazer mais pessoas para discutir esses próximos passos que a gente vai ter aqui, para ver como que pode ser uma reconstrução dessa. Espero muito que vocês tenham gostado.